Olá, meus amigos, amigas. Bom, a respeito do coronavírus, da saúde, né? Vim fazer esse vídeo, resolvi fazer para compartilhar informações, né? Eu li um livro chamado Código da Cura, né? De Dr. Alexander Lloyd. Ele é PhD, ele é psicólogo, né? E pesquisador, né? Então, ele fez extensas pesquisas sobre a saúde, né? E ele escreveu esse livro, o Código da Cura. Ele escreveu dois livros, Código da Cura e esse aqui chamado Código do Amor. O primeiro mais focado na saúde física, né? E ele fala o seguinte: ele fala sobre uma pesquisa que eu achei muito interessante, que é sobre o efeito placebo, né? Que todo mundo conhece, toda a medicina conhece, o efeito placebo, que é o fato de tu tomar alguma coisa, por exemplo, um comprimido de açúcar, né? E te disserem que esse comprimido vai curar o teu problema e tu te curar realmente desse problema, tomando um comprimido que não tem remédio nenhum, né? Então isso acontece muito, né? Às vezes os médicos não sabem mais o que dá para as pessoas e dão qualquer coisa, dizem que vai curar e a pessoa se cura, né? Então, isso já é conhecido da medicina. Porém, os médicos queriam saber como isso acontece. Como pode, né, uma pessoa, só porque acreditar que vai se curar, ela acaba se curando? Como é que isso acontece? O que acontece no corpo da pessoa para que essa cura se proceda? Então eles fizeram a seguinte pesquisa. Um número X de pessoas, que eu não recordo agora os detalhes da pesquisa, eles deram para determinadas pessoas, eles escolheram pacientes assim, doentes crônicos dos ossos, né? Pessoas que não tinham mais solução para os ossos e teriam que conviver com a dor, né? Então a gente sabe que qual é o anestésico mais potente que existe na humanidade hoje? A morfina, né? É o que a gente tem de mais potente, que é o último caso, né? Só que a gente sabe que a morfina vicia e faz mal à saúde como um todo, né? Mas ela anestesia. Então eles disseram para esses pacientes que eles estavam testando essa nova droga, que supostamente era, não, que era feito de morfina, só que de uma forma, uma composição química que não ia afetar o organismo delas, só ia tirar dor, né? E elas poderiam conviver o resto da vida tomando esse remédio uma vez por dia e tal, ou duas vezes por dia, e não sentiriam dores, não teriam efeitos colaterais e simplesmente iam se curar da dor, né? Então eles fizeram isso e as pessoas mais suscetíveis, né, realmente se curaram das dores. Essas pessoas que se curaram das dores, tomando essa medicação, que não era remédio, era açúcar, fizeram extensos exames sanguíneos, né? O que tinha acontecido no corpo delas que elas não tinham mais dores. Pasmem, o que encontraram no sangue das pessoas? Morfina. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que o nosso corpo sabe produzir morfina ou qualquer outra substância que a humanidade já conheça. A gente pode chamar isso de inconsciente coletivo, não importa, né? O fato é que acontece. O fato é que o nosso inconsciente pode produzir qualquer substância dentro de nós. Então, partindo desse princípio, muitas outras pesquisas sobre saúde, né? Então, o Dr. Alexander Lloyd, ele descobriu o seguinte, que o corpo, se é capaz de produzir morfina, ele é capaz de produzir a cura para qualquer doença. Qualquer doença, né? E não tem nada que o corpo, com esta inteligência, né, pensa, você não sabe a fórmula da morfina, eu não sei.
Conscientemente ninguém nunca me disse. Mas isso é sabido de alguém. Alguém conhece essa forma. Então, nós compartilhamos esse conhecimento infinito, né? É a única explicação, né? Qual seria outra explicação para isso? O poder da nossa mente, que a nossa mente tem a capacidade de captar essas informações, codificá-las e, dentro deste laboratório, que é o organismo, produzir o que a gente precisa, né? Foi o que aconteceu com esses pacientes, né? Então, ele fez extensos estudos, principalmente nos processos de cura, e detectou o seguinte: com um exame que chama a frequência, mede a variabilidade da frequência cardíaca. Este é o exame, tá? Que mede, quando este exame dá alterado, significa que você está em estresse fisiológico. Não é o estresse normal do dia a dia, né? É o estresse fisiológico. O que significa? Que você tem dentro de si um conflito e você está dizendo para si mesmo, inconscientemente, que você está em perigo. É a mesma coisa que... O que acontece quando você está em perigo, com risco de vida? O que acontece? É emitido um sinal para o seu organismo e você precisa sobreviver, não é? Obviamente. O que acontece? Se eu tenho uma infecção qualquer, eu vou produzir o que eu preciso para evitar esta infecção, para curá-la. O que acontece? Nenhum vírus sobrevive acima de, se eu não me engano, 37 graus e meio, né? Então, o corpo aumenta a temperatura física para que, acima de 38, 39, 40 graus, os vírus comecem a morrer, né? Isso é o que acontece, é por isso que a gente tem febre, né? Mas digamos que você está com essa infecção e você está lá no meio de um safari na África, com febre, deitado numa maca, dentro da barraquinha. E não mais que de repente você escuta o rugido de um leão. O que você vai fazer? Fugir, né? Virar em perna. Óbvio. Mas o que acontece internamente quando você ouve o rugido do leão? O seu corpo emite um sinal, né? Adrenalina, né? Emite um sinal ao organismo que ele está em perigo. E toda a função do organismo toda a energia do organismo vai para onde? Para os músculos. Para que você entre em modo de luta ou fuga, né? Então, ou você vai lutar com esse leão ou vai fugir dele. Eu acho melhor fugir. Mas enfim, o organismo para de regenerar células, para de fabricar cura para você, porque não adianta curar esta febre, esta infecção, se o leão devorar você, né? Então, o organismo prioriza a sua vida, né? Quando eu estou em estresse fisiológico, é isso que eu estou emitindo no meu organismo, né? Que eu estou em risco de vida, eu estou em perigo. Então, o organismo o que faz? Estresse, né? O que acontece quando a gente está estressado? A energia está nos músculos, né? A gente está estressado, a gente não está relaxado. Então, nós temos que sobreviver a esta batalha, esse leão do dia a dia, né? Tem muita gente que diz assim, é assim, todo dia tem que matar um leão, né? É um leão por dia, né? É verdade, né? O estresse do dia a dia faz com que a gente se sinta ameaçado, né? Então, por isso que a gente adoece, né? Caso contrário, outra coisa que causa o estresse fisiológico são conflitos internos, emoções, mágoas, rancores, traumas, medo. O medo é o maior causador, né, de todos os males. Mas enfim, qualquer conflito interno, conflito de identidade, necessidade de controlar tudo, né, todos os acontecimentos, isso é medo, também é medo,
né? Então, isso gera o estresse fisiológico, que é medido pelo exame de variabilidade da frequência cardíaca. E o Dr. Alexander Lloyd, ele bolou uma oração, né, para que ela é mais dirigida ao nosso subconsciente, para que a gente pudesse retirar esse estresse fisiológico. Claro que isso é temporário, existem traumas que a gente vem trazendo desde a infância, né? E então a gente retira esse estresse momentaneamente. Então é preciso ter um trabalho contínuo, né? Por quê? Por que a gente tem conflitos que nos causam estresse fisiológico? Por traumas, por experiências desagradáveis que passamos, que aí então elas nos trazem mágoas, rancores, depressão, medo, né? Todos esses sentimentos negativos causam estresse fisiológico. Então é necessário que a gente vá atrás das memórias, né? Isso o Ho Oponopono fala, né? Muito sobre memórias, né? E outras técnicas hoje em dia também, né? As memórias celulares que nós herdamos dos nossos antepassados, os conflitos dos antepassados também nos afetam, né? E aí a constelação familiar também fala sobre isso, né? Para que a gente pudesse curar também a nossa ancestralidade. Mas isso tudo está armazenado nas células. Antigamente se achava que a memória estava só no cérebro. E isto não é verdade. Né? Hoje em dia, os médicos neurologistas sabem que a memória está também nas células do corpo. E elas passam de uma célula para outra, né? Geneticamente. Então a gente guarda todos esses conflitos. A gente não sabe, às vezes, a raiz do conflito, a gente só repete, quando repete uma situação desagradável, nós repetimos com uma intensidade maior porque a gente já passou várias vezes por isso. Memória celular destrutiva, que ele chama. Então, eu vou passar para vocês a oração que o Dr. Alexander Lloyd é tipo uma oração, mas não é mais voltado para o inconsciente, né? Eu vou passar por escrito ali, só que tem um detalhe. Ele aconselha fazer essa oração assim, usando a energia, o magnetismo que nós temos principalmente nas mãos, né? Se você apontar os dedos assim, por exemplo, você vai sentir já um calorzinho. É energia, é magnetismo, você exala esse magnetismo. E a gente sabe que a eletricidade, se não tocar, por exemplo, na vela de um carro, né? Para dar faísca, ela não pode estar encostando, ela tem que estar próxima. Ela dá faísca, aquela, né? Então a mesma coisa assim, a gente não vai tocar aqui, né? Por exemplo, esse é o primeiro ponto, tá? Que ele selecionou 4 pontos na cabeça, aqui, pescoço e cabeça, que, segundo o Dr. Alexander, alcança todos os meridianos que são relacionados na medicina tradicional chinesa, na acupuntura. Tá? São esses 4 pontos na cabeça, a gente vai acessar todas as células do corpo. Então o primeiro ponto é esse, aí a gente vai apontar assim, né? E fazer a oração. A oração depois eu digo. Mas ela fala assim, ó, rezo para que todas as imagens negativas, conhecidas e desconhecidas, todas as crenças não saudáveis, todas as memórias celulares destrutivas, todas as questões relacionadas com. E aí você vai escolher o que você vai curar, né? Digamos que agora eu tô com uma gripe ou coronavírus, né? Eu vou falar, né? Relacionadas com este problema, esta gripe, ou esta tosse, ou essa ansiedade. Eu posso curar outras coisas também. Ou eu tenho um problema financeiro, sempre eu vou montar um negócio e quebro. Esse é um problema. Tá dentro de mim, né? Tudo que está acontecendo externamente está acontecendo dentro de mim. Então, se está acontecendo algo à minha volta ou para mim, ou eu estou experimentando algo negativo, significa que tem um conflito interno, né? Eu não sei qual é.
mas aí eu estou fazendo isso para alcançar esse conflito. Eu não sei que memória vai ser, que imagem vai vir, né? Pode ela vir ou não no momento que a gente está fazendo a prática, né? E se vier uma cena desagradável, a gente se detém nessa cena e coloca a luz nela, né? O final da oração é assim, então, rezo para que todas as questões relacionadas a este problema sejam abertas, sejam encontradas, abertas e curadas, enchendo-me de luz, vida e o amor de Deus. Isso são palavras. A gente fala em vida, o nosso subconsciente vai reportar a cura, a vida, né? Deus, existe um ponto na cabeça que já foi descoberto pelos cientistas, né? Que cada vez que tu fala a palavra Deus, esse ponto dentro do cérebro se ilumina. Todos nós temos isso, né? Então, mesmo que você não acredite em Deus, mas a referência a Deus, essa consciência maior, essa, sei lá como você dá o nome, os cientistas chamaram este ponto dentro do cérebro, perto do hipotálamo ali, chamado de o ponto de Deus. É um ponto que se ilumina eletricamente dentro do cérebro cada vez que você fala a palavra Deus, né? Então, Deus está escrito dentro de nós, né? Então, é bom, mesmo que você não acredite nele, ele está aí, né? Tem um ponto que faz referência a Deus dentro do nosso cérebro, né? Então, essas palavras, elas nessa oração, não é uma oração, mas é como se fosse, né? Mas é para remeter ao nosso subconsciente, para movimentar as forças que nós necessitamos para curar essas imagens, crenças negativas, essas memórias celulares, né? E segundo ele faz o exame da variabilidade da frequência cardíaca antes e depois de fazer essa prática, né? Então, são 4 pontos. O primeiro aqui, né? Aí você faz, rezo para que todas as imagens negativas, conhecidas e desconhecidas, todas as crenças não saudáveis, todas as memórias celulares, assim, enfim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é aqui, onde é o pomo de Adão. Não é a tireoide, tá? É o pomo de Adão, é bem no meio do pescoço aqui, né? Então você vai fazer assim, né? E vai fazer de novo. Rezo para que todas as imagens negativas, blá, blá, sim. O terceiro ponto são as têmporas. Não é as têmporas seriam aqui, né? Mas é assim, ó, aqui na orelha, um pouquinho acima, tá? Aqui. É justamente para pegar o hipotálamo, tá? E aí você vai fazer, sem encostar, né? Não precisa encostar, mas também se encostar, não acredito que vai perder o efeito, né? Mas ele ensina assim, né? E a gente sente realmente, parece uns raiozinhos assim, né? É eletricidade, né? E magnetismo. E, por último, o quarto ponto é aqui nas mandíbulas. Aqui onde abre a boca mesmo, né? Aqui. Aqui. Que, curiosamente, é onde está a raiva, né? A gente não olha quando está com raiva, trinca os dentes, né? Então, também é um ponto importante aqui, tá? É o último ponto. Então, é isso, né? E eu vou passar por escrito aí, eu não sei como é que eu vou passar esse vídeo, sou meio zero à esquerda, assim, na tecnologia. Mas eu vou tentar passar acho que no Facebook, tá? Eu tenho Instagram, eu não sei usar. Eu vou botar no Facebook. Um beijão para todos, né? E eu acho uma boa prática para fazer durante 40 dias. Você pode fazer 2, 3 vezes ao dia, uma vez ao dia, como você quiser, né? Se você quer mudar um pouquinho a oração, também acho que não vai fazer tanta diferença, mas é importante a gente falar, né, que quer curar essas imagens negativas, as crenças não saudáveis e as memórias celulares destrutivas, né, que são programações que tem dentro do nosso organismo que nos impedem de nos curarmos os nossos relacionamentos, curarmos o nosso corpo físico, curarmos a nossa situação financeira, qualquer coisa, né? Então, porque sempre é um auto-boicote, né? A gente busca culpados,
mas na verdade não existem culpados, porque nós projetamos nossa vida. Assim eu acredito. Então isso é uma opinião. Eu gostei do livro. Para mim a prática funciona, né? Me faz bem. Quando eu estou doente ou vejo que vou ficar doente de alguma forma, eu faço, né? Eu acredito que nem sempre vai funcionar, porque um dia a gente vai ter que morrer. Fato, né? Então um dia não vai funcionar nenhuma técnica, né? Mas enquanto não for a nossa hora, eu acho que a gente pode viver com mais qualidade. Essa é a minha sugestão, tá? Um beijão para todos.